mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui. Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor a oportunidade de estarmos juntos
Você na sua casa, eu aqui na igreja, por enquanto, desta forma, mas agradecendo e louvando a Deus por estarmos juntos, em união com o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos ajudando, nos amparando e também nos dando a graça e a bênção de aprendermos e crescermos na companhia do nosso Deus. Queria iniciar com uma oração, pedindo a graça e a bênção de Deus sobre o estudo que vamos ter neste momento. Graças te damos, Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor absoluto de todas as coisas, dono das nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem preservado a nossa vida. Em meio à pandemia, em meio às lutas, dificuldades, o Senhor tem nos guardado e protegido. Louvado seja o teu nome. Pedimos agora, Pai, que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, mostrar a palavra do Senhor a nós, revelar a tua verdade, para que possamos segui-la, obedecê-la. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Texto bastante conhecido, já estudamos algumas vezes, ainda vamos estudar outras vezes ainda esse texto. Diz assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma antiga história, uma nova aliança. É o que Deus tem para os nossos corações hoje. Quando lemos o relato da criação, ficamos impressionados com o poder de Deus, com a grandeza de Deus, com a organização de Deus, com o grande amor de Deus. Temos aqui neste versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e em todo o primeiro capítulo de Gênesis, o início de tudo, o começo da história, como tudo começou, conforme o relato bíblico. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre a história que vem antes da história, o começo que vem antes do começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que poderia vir antes disso? Talvez responderíamos o caos, a completa escuridão, o nada, o vazio. Porque antes da criação de todas as coisas, nada existia. Mas a palavra de Deus diz para a gente que existe uma história antes da história, que existe um começo antes deste começo. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4. Assim, falando de Deus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nota que texto impressionante. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas antes do princípio, Deus estava trabalhando a história da nossa salvação. Deus estava trabalhando a nossa escolha, a nossa predestinação, como vamos falar brevemente hoje. Antes de criar todas as coisas, como Moisés relata em Gênesis capítulo 1, Deus já estava escrevendo a história da nossa vida. Antes de existir mundo, todas as coisas serem criadas pelo próprio Deus, Deus estava, e antes mesmo até de criar toda a humanidade, Adão e Eva e toda a humanidade, Deus já estava escrevendo a nossa história. Porque diz, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Este texto, Efésios 1:4, nos faz pensar em algumas verdades para refletirmos hoje sobre a história antes da história. Primeira verdade que eu queria abordar desse texto: Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu pela sua livre vontade. Deus nos escolheu, como diz o texto, pelo beneplácito da sua vontade. Verso 5 diz sobre isso: nos predestinou para ele, Efésios 1:5, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito significa o seu prazer, a sua alegria, ou seja,
Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, conforme a alegria, o prazer da sua própria vontade. Ou seja, Ele nos escolheu independente de qualquer ação que tenhamos feito. A história da salvação começa em Deus, ninguém duvida disso. Todos nós sabemos que não apenas a humanidade, a criação, todas as coisas têm início em Deus, como a nossa salvação começa em Deus. Deus planejou a nossa salvação, arquitetou a nossa salvação, e já no Éden anuncia a Adão e Eva que um dia o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, trazendo a nós então a esperança de um novo relacionamento com Deus, pelo perdão dos nossos pecados e pela vitória sobre Satanás, a antiga serpente. O começo da nossa história começa em Deus, a salvação começa em Deus, a execução do plano de salvação acontece por causa de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É Jesus quem morre na cruz por nós, perdoando assim os nossos pecados. É o Espírito Santo que sela esta salvação, ou seja, a história da salvação começa concretizada, termina em Deus. Deus nos escolheu. Não há como nós agirmos ou pensarmos de forma diferente. E aí Efésios capítulo 1, que é o texto que a gente vai usar também bastante, fala sobre isso. Versículos 1 a 6, nós vemos a escolha de Deus. Versículos 7 a 12, nós vemos a ação de Cristo, o sacrifício dele por nós. E os versos 13 e 14, o selo do Espírito Santo garantindo a nossa redenção até o dia de Cristo. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando na nossa salvação. Portanto, a primeira lição que nós podemos aprender deste texto é que Deus nos escolheu. Segunda lição, para destacarmos, Cristo é o motivo dessa escolha. Cristo é o motivo dessa escolha. Ou seja, fomos escolhidos por causa de Cristo Jesus. A expressão em Cristo é muito comum nos livros de Paulo, nas cartas de Paulo. E aqui em especial encontramos algumas vezes esta expressão. Dá uma olhada no verso 4 de Efésios capítulo 1. Assim como nos escolheu nele. Nele em quem? Em Cristo. Ou seja, Deus nos escolheu em Cristo. Verso 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, ou seja, em Cristo Jesus. Então, o texto é claro em afirmar que o motivo da nossa escolha foi o sacrifício de Jesus, ou foi o próprio Jesus Cristo. Esse é um dos tópicos importantes nas cartas paulinas, principalmente quando aborda em salvação e vida cristã. Não seria diferente o trabalhar de Deus na história da nossa salvação, porque ele já havia determinado dessa forma, em Cristo Jesus. A nossa escolha para Deus passa pela história de Cristo Jesus. Cristo é o motivo, então, da nossa escolha. Não seremos escolhidos por méritos próprios, de maneira nenhuma. Deus não olhou a nossa fé, Deus não olhou as nossas boas obras, para que nós pudéssemos, então, ter algum atrativo para Deus. Pelo contrário, Paulo escreve em Romanos capítulo 5 que quando Deus nos escolheu e quando Jesus morreu por nós, nós éramos fracos, ímpios, inimigos e pecadores. Ou seja, nós éramos pessoas estranhas, alheias para Deus. Cristo não morreu por bonzinhos. Cristo não morreu por pessoas que tinham fé. Cristo não morreu por pessoas que queriam e ansiavam, desejavam muito a salvação em Cristo. Ele morreu na cruz por pecadores, por inimigos, por pessoas falhas na sua conduta, para que pudesse então a partir de Cristo ter uma vida eterna. Não havia ainda a criação e o eterno conselho de Deus já havia trabalhado para a nossa salvação em Cristo Jesus. Como diz o Salmo 139, versículo 16, diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum havia ainda. Ou seja, Deus trabalhou para que nós pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. É interessante a gente pensar que apenas o Cordeiro perfeito de Deus
poderia suprir a nossa necessidade diante do Pai, a nossa justificação diante do Pai. Então o Cordeiro perfeito de Deus poderia pagar o preço dos nossos pecados e absolver assim a culpa do nosso pecado. Portanto, em Cristo Jesus nós somos salvos. Deus nos escolheu, o motivo da nossa escolha foi Cristo Jesus. A terceira lição, muito importante, a predestinação ocorreu antes de tudo. Diz Efésios 1:4, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Um teólogo americano diz, tente explicar a eleição e pode acabar perdendo o juízo. Tente livrar-se dela e perderá sua alma. Ou seja, tente explicar a predestinação e você vai ficar louco, quase louco. Mas tente viver sem ela e você pode perder a sua salvação. Ou seja, a predestinação realmente é uma ciência da palavra, um estudo da palavra de difícil compreensão. Mas não há como negar que em cada linha das Escrituras nós encontramos a escolha de Deus e a predestinação de Deus. A palavra predestinar significa predeterminar ou determinar antes, predestinar, predeterminar. É interessante a gente pensar numa definição que é limitar antecipadamente, ou seja, a predestinação é um limite que Deus coloca anteriormente, ou seja, de toda a humanidade, Deus decidiu colocar um limite ou predeterminar, escolher um grupo para que pertencesse a Ele. Não havia ainda criação, não havia ainda a origem de todas as coisas, o caos tomava conta de tudo, a escuridão, e Deus já planejava escolher a mim e a você. Deus já tinha no seu coração a escolha de cada um que lhe pertencia, como eu citei agora o Salmo 139, referindo, ainda não éramos nascidos e Deus já havia escrito os nossos dias e determinado como cada um deles seria, ou seja, fomos determinados para Deus. Deus assim nos escolheu antes da fundação do mundo, antes do início de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que poderia vir antes disso? A nossa escolha. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A quarta lição que poderíamos destacar: a predestinação tem um propósito. Deus nos escolheu, Cristo é o motivo dessa escolha. Terceiro, a predestinação ocorreu antes de tudo. E quarto, a predestinação tem um propósito. Não fomos escolhidos à toa ou porque simplesmente Deus quis. Havia um objetivo para isso. Veja o que diz a palavra no capítulo final do verso 4 de Efésios 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Isso prova, por exemplo, a nossa insuficiência para a salvação. Porque se nós somos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis, é porque antes não éramos santos e irrepreensíveis. Éramos pecadores e inimigos de Deus. Mas somos escolhidos para sermos, então, como diz o texto, santos e irrepreensíveis. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, na predestinação de Deus, na escolha de Deus, Ele determinou um dia na história em que nós fôssemos chamados pelo Espírito Santo de Deus para alcançarmos então a salvação através de Cristo. Não fomos chamados ou escolhidos para desfrutar das bênçãos de Deus, das bênçãos celestes, sentados confortavelmente em nossas poltronas ou nos bancos da igreja, desfrutando dos louréis da vitória, das bênçãos da vitória.
Pelo contrário, nós somos chamados para servir, para pregar, para socorrer aos necessitados, para viver a vida cristã. Nós somos chamados para sermos separados do mundo, para vivermos de formas distintas. Essa é a ideia de sermos santos, ou seja, Ele nos chamou para si, para sermos um povo exclusivo, para vivermos de forma diferente, não conforme os padrões do mundo, da sociedade caída e pecaminosa. Ele nos chamou para sermos irrepreensíveis, ou seja, dignos de nenhuma repreensão, viver uma vida limpa, sem que haja motivo do qual alguém possa apontar o dedo e acusar para você de algo errado ou de algum pecado. Deus nos chamou em Cristo Jesus, nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos ser diferentes e levássemos uma vida de obediência à palavra, vivendo uma vida santa na presença do Senhor. Portanto, fidelidade, santidade é o que Deus exige e requer de nós, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Veja a sequência dos versículos 5 e 6 de Efésios capítulo 1. Efésios 1, versos 5 e 6. Olha que sequência interessante. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Podemos dizer que Deus nos escolheu com um propósito, sermos santos e irrepreensíveis. Mas há um propósito maior do que sermos santos e irrepreensíveis. Verso 5 diz, Ele nos escolheu, e aí no verso 6 diz, para louvor da glória da sua graça. Tudo o que acontece na história, não apenas da humanidade, mas de toda a criação tem este propósito. Tudo é para o louvor e a glória de Deus. O dia que entendermos isto, a nossa vida cristã vai ter um significado diferente. Você não trabalha para receber um salário no final do mês, você trabalha para glorificar o nome de Deus. Você não constitui uma família para usufruir das benéfices de um lar, mas você constitui uma família para glorificar o nome de Deus. Você não adquire os seus bens para usufruir confortavelmente e ter um pouco mais de prazer, de lazer e de conforto, mas você adquire os seus bens para louvor e glória de Deus. Você não acorda de manhã para fazer a sua vontade, mas você acorda de manhã para glorificar o nome de Deus e para fazer a vontade de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo que cerca a nossa vida, tudo que compõe a nossa história e a criação toda, existe para um propósito definido para a glória de Deus. Ou seja, Deus nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, para um objetivo maior, para que Deus seja honrado e glorificado. Tudo que acontece, acontece para a glória de Deus. Deus escreveu uma história, essa história é fielmente cumprida e concluída, e isto significa que Deus é Senhor da história. Ele recebe todo louvor e glória pela sua própria fidelidade e pela execução dos seus planos. Portanto, o objetivo maior de toda a história e de todos nós é glorificar o nome de Deus. Na predestinação, conforme a sua vontade, Deus é glorificado e louvado. Tudo é feito para a sua glória. O fim principal do ser humano é glorificar a Deus na sua vida. Veja de maneira interessante em Efésios capítulo 1, como isso fica bem destacado na ação de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo em toda a obra da salvação. Versículos 3 a 6 fala que Deus nos escolheu, e olha como termina essa história da escolha de Deus, verso 6, para louvor da glória da sua graça. E ele entra no verso 6 dizendo de Cristo Jesus, que ele morreu por nós, que nos salvou, que perdoou os nossos pecados. E olha como termina a obra de Cristo na salvação, verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E então entra a ação do Espírito Santo nos versos 13 e 14. O Espírito Santo nos selou e nos guarda e protege até o dia de Cristo, final do verso 14, em louvor da sua glória. Ou seja,
Deus nos escolheu para o louvor da sua glória. Jesus Cristo morreu na cruz, perdoando os nossos pecados para o louvor da sua glória, e o Espírito Santo selou e guardou a nossa salvação até o dia de Cristo para louvor da sua glória. Viva de tal forma que a Trindade excelsa, augusta e soberana, seja glorificada por suas ações, cumprindo fielmente aquilo que Deus tem determinado para você na sua vida. Tudo que existe, tudo que somos, a escolha de Deus é para louvor da sua glória. No princípio criou Deus os céus e a terra. E antes deste princípio, Deus nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e perfeitos e vivêssemos para a glória de Deus. Portanto, exalte o Senhor, glorifique o nome do Senhor através da sua história. Essa é a história antes da história. Essa é a história antes, o começo antes do começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E antes disso, antes da fundação do mundo, no caos, Deus, na escuridão, Deus já planejava a nossa salvação. Glorifique o Senhor, viva como um escolhido, como um servo consagrado do Senhor, dando fruto e testemunho de Cristo Jesus, para a honra e glória do nome de um Deus poderoso. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Te somos gratos, porque um dia o Senhor nos chamou e nos salvou antes da fundação do mundo. Nos predestinou para sermos santos e corretos, honestos, verdadeiros, justos. É verdade que temos as nossas falhas, mas Cristo nos purifica, o sangue do Cordeiro nos perdoa, para que nós possamos viver dignamente na Tua presença. Uma vida que honre e glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ali começa a nossa história, onde o Senhor, na Trindade excelsa, soberana e augusta, planejou todas as coisas. Quando eu não havia nascido, quando os meus dias não tinham sido escritos, o Senhor já estava determinando que eu andasse contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque eu não tenho este mérito, mas dependo da graça do Senhor. Louvado seja o Senhor, em nome de Cristo. Amém. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Estamos orando uns pelos outros, enquanto não temos a oportunidade de nos reunir, né, na igreja, ainda participamos nas nossas casas. Nos ajude em oração, divulgue a palavra de Deus, compartilhe do Senhor Jesus aqueles que estão próximos a você. Deus te abençoe e uma boa semana em nome de Jesus. Dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus, no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo.
que as